Flon. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem está chegando, boa noite para quem está se retirando. Deixa eu só arrumar aqui. Ai, Deus. Eu quebrou meu negocinho de fazer. De segurar o celular. Agora eu tenho que ficar com o pau de selfie segurando na mão. E. Enfim. Já falo com vocês. Ah, não vai dar certo, não. Depois eu faço, porque não adianta. Não quer funcionar, então tá bom. Então vai como tá mesmo. Oi, Isabelle, como é que você está? Tô um pouco iluminada. A desgraça da desgraça, tá ligado? Ai, inferno. E não desliga esse demônio. Adianta, cara. Tem que falar uns palavrão, porque nada funciona nesse lugar. E aí, como é que vocês estão? Gente, cortei a franja, como vocês já devem ter observado, mas eu acho que eu passei spray demais, porque não segurava a franja. Então, esse brilho que tá aqui reluzente, não vou mexer, senão vai piorar, é excesso de spray, né? Que eu queria fazer um franjão, consegui fazer, mas à base de muito, muito, muito spray. Ficou ótimo. Meninas, como vocês viram o título do vídeo de hoje, da nossa live de hoje, segundo os milhões de pedidos que eu tenho recebido, para que as pessoas peçam que eu volte a fazer vídeo com temas de vídeos antigos. Um dos vídeos antigos que tinha é relacionamento tóxico e também sobre T-Lovers. Muita gente ainda pede, Sally, faz de novo um vídeo falando, dando a sua opinião sobre essa raça. Faz um vídeo falando sobre relacionamento tóxico, o que seria um relacionamento tóxico, como funciona um relacionamento tóxico, né? Eu quero também que aqui, através dessa live hoje, vocês também possam dar o depoimento de vocês, entendeu? Vocês também podem dar o depoimento de vocês, então é super importante a opinião de vocês também, tá? Então, sobre o assunto hoje, primeiro, o que seria um relacionamento tóxico, né? Muita gente fala em relacionamento abusivo, relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, a gente associa a violência, né? A algo violento, violência física. Mas não, gente, relacionamento tóxico é algo que aparentemente para nós está nos fazendo bem, mas no fundo, é uma coisa abusiva. Ou é ciúme demais, ou é possessividade demais, ou é um tipo de relacionamento que de alguma forma te pressiona a algo que você não se sinta bem, que você se sinta mal, que você se sinta pressionada a falar, a fazer ou se comportar de alguma forma. Exemplos de relacionamento tóxico no meio trans. A maioria dos relacionamentos trans, vamos deixar bem claro que são um relacionamento tóxico, né? Porque na realidade você. O que que a maioria dos homens querem com as mulheres trans? Querem manter uma relação dentro de quatro paredes e para a sociedade é uma outra história. Eu já venho falando isso em diversos vídeos aqui, venho falando em várias lives que a gente faz, a gente conversa sobre isso. Mas é bem complicado. Eu acho que o relacionamento tóxico faz mal, sim. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas só vem a concluir que está dentro de um relacionamento tóxico depois de muito tempo, depois de muita convivência dentro dessa situação. Só vem a analisar depois de muito, passar de muito tempo, perder muito tempo, vamos dizer assim, né? Você acaba perdendo tempo de vida, tempo de situações que você poderia estar gastando a sua energia com outras coisas, mas não, você está ali preso dentro daquele relacionamento.
Infelizmente, no nosso meio, isso é muito comum. Por mais que exista aí, né, muitas trans que se sentem que estão bem dentro de um relacionamento, mas a maioria, infelizmente, a gente pode dizer que vive sim dentro de relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que não traz nenhum tipo de benefício, tanto mental como físico também, né. Eu acho que quando chega daí para partir para agressão, daí nem tem como a gente comentar sobre isso, né. Eu já vi relatos de muitas meninas que apanham, que o namorado é agressivo, que já deu tapa, que já deu murro, que já mas elas também saem no tapa, gente, isso não é algo normal, isso não é algo natural, entendeu. Mas infelizmente, às vezes por causa de situações, né, isso inclui financeiro, inclui até dependência emocional. Geralmente quando a gente fala em relacionamento tóxico, a gente esquece de que a maioria que está dentro de um relacionamento tóxico, ela tem uma dependência emocional de alguma forma desse sujeito, tanto para o homem como para a mulher, né. Então, é muito como sair de um relacionamento tóxico? Gente, primeiro que não é fácil. É difícil porque você idealiza aquilo como se aquilo fosse o teu único caminho, né, a tua única esperança de viver um amor, de viver um relacionamento, e você não percebe que está fugindo do limite, que está fugindo do grau de normalidade. Então, infelizmente, isso acontece bastante e a maioria só vai perceber depois de muito, 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 muito tempo. Mas fazer o quê, né? A gente entende que não é fácil. Eu acho que no nosso meio, eu acho que isso é muito comum. No nosso meio, isso acontece bastante. A maioria das meninas não conseguem desvincular. Mas não é só no nosso meio, não, tá? Vamos deixar bem claro que isso acontece muito também no meio heterossexual. Existem muitas mulheres nessa situação. Se a gente for analisar, eu acho que uma grande parcela das mulheres estão dentro dessa situação, ou por filhos, ou por dependência financeira, ou por N motivos, né? Dependência emocional também, que é algo que é um pouco mais grave. Só que geralmente, com o passar do tempo, a gente começa a observar que tem algo errado. Porque o que traz dor absolutamente não significa amor, né? Quando algo te traz dor, quando algo te traz sofrimento, é porque algo está errado, não tá certo ali. Às vezes você acha que você está num relacionamento que é o seu destino e você está se prendendo àquilo porque você realmente acha que não tem saída. E na realidade tem saída, é difícil, é doloroso, não é fácil você conseguir sair de um relacionamento tóxico hoje em dia, ainda mais nos dias de hoje, a gente vê aí pessoas famosas, como cantoras, atrizes, né, se sujeitando a fazer papel, não sei se fazer um papel ridículo, às vezes pode sim fazer um papel de ridícula, né, nas redes sociais, na mídia, por causa de relacionamento tóxico, né, que estavam sendo levado pelas costas dessa pessoa e depois de um certo tempo acabou descobrindo coisas piores, que veio à conclusão de que a separação seria a melhor coisa. Então, assim, eu acredito que hoje em dia, eh eu tenho uma opinião formada, né, sobre esse assunto, como eu já tive lá atrás, eu já passei por situações, de dependência emocional, né. No meu caso não chegou a ser um relacionamento tóxico, porque na realidade o que se tornou tóxico foi a minha dependência emocional, né. Por eu achar, idealizar, por fantasiar, por acreditar, por achar que aquilo que eu estava vivendo era algo realmente real, e depois de um tempo eu vi que não, era uma aventura, uma ilusão, mas isso daí era algo que eu criei na minha cabeça. E geralmente os relacionamentos tóxicos são ligados a idealizações, você mesmo assim, sabendo que está errado, sabendo que está passando por situações que não é legal,
você continua você continua dentro daquele ciclo vicioso, né. Então isso é bem, 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 bem complicado, né, gente. Priscila: "Vivo 3 anos com o meu marido, que tem 56 anos. Acho que vivo presa nessa relação, pois acho que não o amo, mas também não tenho coragem de deixar". Então, Priscila, isso na realidade pode ser várias situações, né. Algo te prenda a ele. Provavelmente pode ser uma dependência emocional, provavelmente pode ser uma dependência, talvez você se adaptou com ele, porque a gente acaba se acostumando com as pessoas, né. Amizade, em trabalho, né, no dia a dia a gente se acostuma a pessoas, né, que depois torna-se difícil a gente desvincular dessas pessoas. Então, isso entra também no ambiente de trabalho, no ambiente de convívio social, no ambiente geral, não só destinado aos relacionamentos amorosos, vamos deixar bem claro, né. Melhor ficar pe melhor ficar solteiras e pegar vários. Eles acham graça nós termos sentimentos por eles. Então, Isabelle, mas aí é aquilo que eu sempre falo, eu acho que já entra no nosso caso, infelizmente, já entra uma questão cultural, né. Porque, assim, os homens, né, a gente sabe que muitos homens gostam das transexuais, gostam da fantasia de sair com a transexual, daquela coisa toda que a gente já falou milhões de vezes aqui em vários vídeos. Mas a gente já leva para o lado sentimental, para o lado emotivo e acaba daí se frustrando. Por quê? Porque na realidade, para eles não passam de uma aventura, né, uma aventura fantasia sexual, e a gente é humana, né. Não podemos esquecer que infelizmente a gente é humana, então assim, a gente acaba se pegando, tendo sentimentos por esse tipo de situação. E se a gente fosse um pouco mais esperta, a gente não cairia, né, nessa cilada, né. Que já inclui no segundo assunto, que são os famosos T-lovers, né, que o que que eles falam exatamente para uma transexual? Tudo que a gente quer ouvir. Geralmente eles falam que e os iniciantes, vamos dizer assim, que nunca tem iniciante, né, a gente sabe disso. É, que é a primeira vez que ele está saindo, que ó, ele sempre teve fantasias, que ele sempre teve vontade. Só que o T-lover nada mais é do que um vagabundo, a pior espécie de ser humano que existe na Terra. Porque é esse perfil que gosta de ter transexuais dentro de 4 paredes e depois na rua ele não quer ver a tua cara. Então, assim, o T-lover é esse perfil de homem que acaba se aproximando de transexuais, que acabam envolvendo emocionalmente a transexual, que acaba se apaixonando por esse tipo de parasita. Então, tá, Sally, mas aí todo homem então é um T-lover? Todo homem que se aproxima de uma transexual é um T-lover? Não, exatamente, não absolutamente, porque assim, existe homens sim que criam vínculo, que gostam, que, lógico, uns demonstram ter uma certa dificuldade, "Ai, eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, por aquilo". Mas assim, geralmente os T-lover, quando a gente fala em T-lover, são os colecionadores de travestis e transexuais, aquele que gosta de passar o rodo em todo mundo. Ah, mas os homens hétero também faz isso com as mulheres cis. Sim, mas é aquilo que eu falei, os homens cis com as mulheres cis normativas ainda encenam um pouco mais, eles conseguem criar vínculo, eles sabem que para eles é válido criar vínculo, namorar, apresentar para a família, sair na sociedade, postar fotinhas em redes sociais. Os homens sabem que para eles isso é status, né. Eu sei que hoje em dia o casamento é uma instituição falida, hoje só casa quem é realmente suicida, né. Mas enfim, ainda existe muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitas trans, muitos gays, que ainda sonham com isso, com essa questão do casamento,
que todo mundo já sabe que hoje em dia isso é um tiro no pé, mas ainda as pessoas insistem em achar que é válido. Então, assim, não estou aqui dizendo normas, né? Dizendo que é errado, que não é legal você ter um relacionamento com alguém. Casamento, no caso. Mas fique ciente que hoje em dia o casamento é uma instituição falida. Que você está vendendo a alma para o diabo. Você pode sim se envolver, você pode sim até criar vínculo com a pessoa, casar, chegar a ter filhos e viver feliz e contente pra, né, até a página número 2. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. Na pandemia, quando teve a pandemia agora, né, dessa pandemia que a gente passou, muitos casais se separaram, muitos casais se separaram. Por quê? Porque foram obrigados a conviver junto um com o outro um maior número de tempo, né? Ficaram junto muito mais tempo, então acabaram se separando. E hoje a gente vê assim pessoas que você jamais imaginaria que iria separar, que iria terminar um relacionamento. E muitas das vezes, quando é um relacionamento abusivo, torna-se o que a gente está vendo agora nas redes sociais. Exemplo, o que se torna um relacionamento abusivo. Jojo, Shakira, a própria Miley Cyrus lá que fez. Quer dizer, elas se sujeitam a jogar isso na mídia, a colocar como se elas estivessem numa superioridade, mas elas não estão. Por dentro elas estão arrasadíssimas. Então, assim, é bem contraditório essa questão de, eu consegui sair bem. Ninguém sai bem, gente, de um relacionamento tóxico. Ninguém. Isso, né, tanto trans como no meio em geral, o ser humano em geral. Luana Piovani também, que não aceita que o Pedro Scooby deu certo, que o Pedro Scooby está formando uma nova família, que o Pedro Scooby é adorado pelos brasileiros, ao contrário dela, que as pessoas aqui no Brasil não suportam muito ela. Então, isso para ela, que tem um ego inflado, que é uma pessoa extremamente narcisista, isso acaba ferindo como se fosse algo desumano, algo ela não vai suportar. Uma frase que ela diz num vídeo dela esses dias atrás, que ela falou assim: eu preciso matar o fulano dentro de mim. Então, quer dizer, ele não morreu, ele continua lá dentro. Ela falou da própria boca dela nas lives que ela faz no Instagram, que ela falou: eu preciso matar o Scooby dentro de mim. Peraí, você só mata algo que está vivo, né? Um sentimento que está vivo dentro de você. Então ali ela assume que realmente ela não superou esse término, ou ela achou, como por ela ser superior a ele naquela época, agora hoje em dia não, ele é muito mais grande que ela, e ela não suportou. E isso sim, ali no caso é um caso ao contrário, que ele vivia dentro do relacionamento abusivo. Por ser desligado, por ser uma pessoa extremamente mais né, ligada no oba-oba, ela já queria fazer a linha mais centrada. A maioria dos heterossexuais usam os filhos para atingir um aos outros, coisas que nós não fazemos, né? Tal, porque a gente também não chega a ter, mas a gente usa gato, cachorro, animal, qualquer coisa no sentido que a gente tenha de filho junto com o namorado ou namorada e para atingir né, aquela pessoa. Então, assim, hoje em dia a gente está vendo muito aí na mídia relacionamentos abusivos. É algo que está muito comum. Depois que surgiu a rede social, então, virou uma desgraça, porque assim, a gente acaba ficando por obrigação, porque acha que tem que ficar, porque não é certo separar, porque é o grande amor, é a pessoa que você idealizou, é a pessoa que você ama, não tenho por que separar dessa pessoa, entendeu? Mas infelizmente a maioria vai por esse caminho e infelizmente usam sim os filhos para machucar o companheiro, o ex-companheiro, a ex-companheira, né? Então, assim, o que a gente vê aí na mídia hoje em dia a maioria são só situações de relacionamento abusivo, né? Relacionamento que torna-se as pessoas dependentes, que as pessoas tá ali sofrendo e não conseguem sair, porque, na realidade, junto com o relacionamento abusivo, vem a dependência emocional, que é algo que acaba ferrando com a sua vida, porque daí você acha que você não consegue sobreviver sem aquela pessoa, né?
E no nosso caso, por todo o histórico de uma travesti, de uma transexual, já vem uma carência de fábrica, né, meninas? Decorrente de situações, de hormônio, de um monte de coisa, que acaba puxando o que pra gente? O que a gente acaba puxando aí, como igual um iminha? Os T-lovers. Ai, mas aí você fala T-lover como se todos fossem. Gente, 99% é. Tem 1% aí que eu não sei onde tá. Mas 99% dos homens são sim. A gente sabe que é. Eles só querem sair com a gente pra quê? Que eles querem sair com a transexual. Pra apresentar pra família? Pra levar no jantar de domingo na família? Não, né? Vocês sabem que não é assim que funciona. Então, é sobre isso, né? Para ela deve ser difícil esquecer ele. Ela tem filhos, né, amiga? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem filhos que é difícil esquecer, não. Muita gente tem filhos aí, esquecem de boa e cada um acabou o amor e cada um segue teu caminho. Ali ela não consegue esquecer a ele. Não é os filhos não que segura ali, não. O que prende ela a ele é ele, não é os filhos. Ela usa os filhos para atingir ele, é diferente. Se eu fosse cis, eu já teria filhos para realizar meu sonho de ser mãe, mas jamais para segurar homem. Comenta sobre a JoJo que descobriu que ele é bolsonarista evangélico. Que ela. Comenta sobre a JoJo que descobriram que ela é bolsonarista evangélica e contra a LGBT. Ah, gente, a JoJo é um caso que não vale nem a pena discutir muito. Ela não é contra a LGBT. Ela falou aquela bobagem lá no passado, mas é uma coisa boba, entendeu? E por ser evangélica também não seria um defeito, né? Se ela fosse uma pessoa ser evangélica não é defeito. O defeito é você ser doente mental e excluir as pessoas achando que você é superior. Agora, no caso da JoJo, infelizmente também é um tipo de relacionamento abusivo e dependência emocional. Que a JoJo, por mais durona que ela demonstra ser, ela tem um bom coração e ela realmente amou o Lucas. Ela realmente foi apaixonada pelo Lucas, só que ele não quis, ele queria era a fama dela, ele nada mais era do que um T-lover na versão heterossexual. Ele queria Jojo para criar status, para ter mais seguidores, para ter mais isso, para ter mais aquilo. Então, assim, ela se apaixonou por ele. Eu acredito que a Jojo deve ter gostado muito dele, sim. A Jojo é uma pessoa do bem, gente. A Jojo não é uma pessoa do mal, como muita gente tenta passar. Toda aquela, entre aspas, arrogância que as pessoas falam que ela tem, aquilo ali é uma forma de defesa. A gente também tem um pouco disso. Tem trans que você não consegue nem conversar com elas, que ela já sai dando coice em você, que você perde até o rumo. Então, assim, aquilo ali é uma defesa dela, mas realmente a Juju deve estar sofrendo, sim, porque o que ela passou ali com o Lucas nada mais é do que um relacionamento abusivo. Ele não gostava dela, ele nunca amou ela. Aqueles papinhos que ele vem aí na rede social dizendo que ele amou ela, ele até deixou bem claro que ela não tem capacidade por ser uma mulher gorda. Ele falou isso no Fofocalizando. Ali ele expôs o que ele pensa no fundo da mente dele, entendeu? Não tinha necessidade dele falar aquilo ali. Não tinha necessidade de tocar no corpo dela. Ali ele agiu dizendo que ele não tinha preconceito, mesmo sabendo que as pessoas falando que ela era gorda. Entendeu? Se você assistir a entrevista que ele fez no Fofocalizando no SBT, você vê que ali ele deixou bem clara a opinião dele sobre a JoJo. Mas, infelizmente, você vê como é rotineiro hoje em dia os relacionamentos abusivos. Mas por que será que isso acontece? Porque é tudo muito rápido. As pessoas se conhecem, se apaixonam muito rápido, já casam muito rápido, já vão morar junto muito rápido, e expõe muito na mídia, e joga muito em tudo, e prega muito uma felicidade que a gente sabe que não é assim que funciona, que né, pelo casamento já está falido. Hoje em dia, as pessoas que estão vivendo, namorando, é mais feliz do que quem está dentro de um casamento. Isso é
fato. Não me venha dizer que você é feliz dentro do seu casamento, porque eu sei que você não é. Não adianta você dizer que você é uma pessoa extremamente feliz dentro do seu casamento, porque eu sei que você não é. E no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você não é. Você, se pudesse, você metia o pé na orelha de quem fosse e se libertasse dessa prisão, você faria assim. Mas, infelizmente, a gente vê isso no dia a dia, porque é status. Ainda no meio cis normativo, é status você estar dentro de um casamento, você está dentro de um relacionamento, e as pessoas nasceram sonhando com isso, né? Crescer, casar, multiplicar, entendeu? Só que esse multiplicar entra também na traição, entendeu? Tipo assim, multiplicar traindo com quem você quiser, sair com quem você quiser. Não ficou muito bem explicada essa situação. Mas enfim, essas coisas, né. É! Ai, oi Helena Borba, Franja Cobafo. Ai, obrigada, amiga. Estamos aqui falando sobre relacionamentos abusivos. Ele queria o dinheiro. Pois, Isabelle, eu acho que ele queria tanto dinheiro, sim, porque ela tinha. Ele fala que ele ganhava super bem. Mas quem era Lucas na fila do Kisuko? Não, pra gente não existia. Ele era um militarzinho qualquer que a gente nem sabia que existia. Depois que ele se aproximou dela, né, a gente viu que não era bem assim, tanto que não durou, né? Tá igual outros aí famosos também, que não vamos. Tem até no meio gay também, né? Que o outro só falta vender a alma pro diabo para conseguir ficar com a pessoa, e a pessoa já falou, ah, eu não queria, gente. Mas aí como entra status, entra a a pessoa acaba voltando, né? Relacionamento abusivo. Várias vezes já foi humilhado, várias vezes já foi menosprezado, porque o outro se acha superior, o outro se acha dono da verdade, e a gente sabe que não é. Enfim, vocês veem aí todos os dias nas redes sociais milhões de casais famosos nessa situação. Fiquei sabendo que quando o Scooby conheceu a atual, ela levou para Luana conhecê-la. Sei, eu acredito que ele tenha feito isso mesmo, ele é bem cara dele, porque o Scooby, ele tem uma inocência que é dele, ele tem uma pureza que hoje em dia é raro. Ele é aquilo ali, ele não tem, pô, ele acabou de ter um filho com problema, o filho estava no hospital, o filhinho dele nasceu com um problema muito sério, teve que passar por uma cirurgia assim que acabou de sair da barriga da mãe, e a Luana pregando aos quatro cantos que ele não estava pagando isso, que ele não estava pagando aquilo. Quer dizer, insensível além de tudo ainda, né? Insensível além de tudo ainda. Mas as pessoas já cataram, todo mundo já catou, tanto que ela não pode nem tocar mais sobre o assunto do nome dele, né? Que a justiça aceitou que isso não acontecia. Infelizmente, até um tempo atrás eu batia palma, passava pano para Luana, mas hoje em dia não tem como mais, porque ela está fazendo o papel inverso, né? E geralmente as mulheres sofrem relacionamentos abusivos, mas também tem mulheres que abusam de homens, sim, querida. Ah, é, bem-vinda à realidade, bem-vinda ao século 2000, século 21, 22 ou 21, 21. Enfim, Luana não aceita a frustração do casamento. É bem isso, bem isso, bem isso, bem isso, bem isso, bem isso. Olha outro exemplo de relacionamento abusivo. Largou um marido para ficar com o abusador. Vamos ver se vocês adivinham quem foi. Largou do marido. Tudo bem com o marido, né? Não vem ao caso agora. Mas largou para ficar com o que ela era dependente emocional desde o princípio. Vocês conhecem. Vamos ver se alguém adivinha. Ai, Luana só fala, merda. Porque tá cansativo esse assunto, né, gente? Tá cansativo esse assunto. Deixa o menino viver a vida dele. Ela trabalha, ela é atriz, ela não tá fazendo novela lá em Portugal, lá. Dá um tempo pro rapaz, deixa o rapaz respirar, deixa o rapaz curtir o bebezinho que acabou de nascer aí com um problema seríssimo de saúde. Porra! Né? Só pensa nos ratos que ela pariu. Pelo amor de Deus. Era bem a Luana que era abusiva na relação. Ah, exatamente, é aquilo que eu falo para vocês. Existe mulher também abusiva ali, né? A gente fala no nosso meio, porque no nosso meio só tem abuso.
No nosso meio só tem abusadores, né? Tanto emocional como se tiver financeiro, se tiver. Entendeu? É uma palhaçada, mas enfim, cada um se ilude com o que quer. Eu acredito mais nas amizades coloridas, eu acredito mais nas amizades, você curtir o cara, ficar um tempo. Se não deu certo, manda ele tomar na tarraqueta dele, mas não se encanta mais, gente. Eu acho que hoje em dia, eu falo isso por experiência própria. Vocês sabem que eu fui dependente emocional de uma pessoa, sofri o pão que o diabo amassou, não quero passar por isso novamente. Ah, mas a culpa é dele? Não sei, a culpa provavelmente pode ter sido mais minha, porque eu idealizei algo que não era real. Então eu puxo aí também a culpa para mim, né? Eu não posso dizer que eu vivi um relacionamento abusivo, porque não foi, né? Ele não era um relacionamento abusivo, e sim eu tinha uma grande dependência emocional dessa pessoa. Então é um pouco diferente. Mas o relacionamento abusivo, a pessoa te oprime, a pessoa te diminui, a pessoa às vezes tenta te humilhar, tenta te deixar um pouco para baixo, para você ficar sempre ali no campo de visão dela, entendeu? Ó, peraí, eu comando as coisas aqui, você só me escuta e fica quieto. E por incrível que pareça, em algumas situações, a JoJo demonstra ser assim, né? Porque é uma forma de defesa dela. Ela passa como uma abusadora. Mas depois a gente analisando bem a situação, a gente vê que não, porque mesmo assim ele continua falando sobre o assunto, ele fica buscando as coisas, ele fica desenterrando coisas que já devia ter sido apagado, entendeu? Então ali tudo deu errado. Mas ali já não precisava nem previsão, né? Ali todo mundo sabia que não ia dar certo, né? Ali, desde quando ela entrou vestida de noiva, a gente já sabia que estava fadada a acabar. Falei, amiga, aproveita aí os minutos que vai rolar, mas logo, logo acaba, tá? Já estava previsto, né? Era bem a Luana que era abusiva na relação. Ela só fez uma participação. Ela tinha tudo para ser uma grande atriz, mas é que ela era arrogante, né? Aqui o povo. ah, Enfim, a história dela Enfim. Muita gente, eu vi muita gente falando aí sobre o comportamento dela, então, enfim, deixa pra lá. Mas, né? Então, mas isso existe, voltando para o relacionamento abusivo. A maioria das transexuais hoje em dia que está dentro de um relacionamento, a maioria estão dentro de relacionamento abusivo, sim, por se sujeitar a querer ter um companheiro, a querer ter alguém do seu lado, a achar que sozinha você não é autossuficiente para nada. E, infelizmente, acaba encontrando os famosos, né, The Lovers, que é o que eu sempre falo. Que o que sobra pra gente é isso. Infelizmente, o que sobra pra gente é o The Lover, porque os homens sérios mesmo, eu acho que uma que nem tem, e outra que a maioria não quer nada em relação às transexuais, algo que não seja descartável, que não seja só para passatempo, né? Tem muita gente que passa pano pra Luana, né, e pra Jojo, que é arrogante. Todo mundo julga. Será que tem racismo nisso? Não, eu acho que nem entra nessa questão. Eu acho que nem entra nessa questão, Helena. Não, ali foi algo que já estava fadado a não dar certo. Tava nítido. Não é porque isso, será que é racismo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ali já estava fadado a dar errado, porque ali ela comprou ele. Ela praticamente, ele se encantou com, ó, vamos entrar em outro relacionamento abusivo, que vocês não tocaram no nome ainda. O que aconteceu com a Jojo e com o Lucas é algo parecido com o que aconteceu com a Léo e com o Chico. A Léo fez tudo para aquele relacionamento dar certo. A Léo fez tudo para que aquele casamento foi o que aquela mulher lutou para conseguir aquele homem, para ter aquele homem do lado dela. E olha, e ele foi quase que obrigado, porque passou por uma situação crítica, né, de saúde, e ela fez uma campanha nacional para que as pessoas orassem, que ela tinha que casar, que ela amava o homem, era o homem da vida dela, e agora o que que deu? Então,
gente, é complicado, é complicado. Hoje em dia, você descobrir o que que a pessoa realmente sente por você é muito difícil. É difícil, entendeu? Porque quem tem dinheiro é interesse, e quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro igual a gente, que é um bando de favelada, entendeu? Então é complicado. É complicado. O que que a gente tem a oferecer? Nada. E a gente passa por isso também. Por, ups, por pessoas que se aproximam da gente para curtição, para realizar uma fantasia, para só passar tempo. Então, entendeu? Estamos fadada a isso, gente. Então, hoje em dia, eu acho que eu não cairia mais. Eu acredito que eu não cairia mais nessa conversinha de que, ai, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é tudo que eu sonhei. Gente, isso é a pior coisa que um homem pode falar para uma mulher. Não fala, cala tua boca, haja, faça acontecer. Quem fala não faz acontecer. Quem muito fala não cumpre com o que fala. Então não é falar, ah, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é tudo que eu desejo, você é tudo que eu mais quero na minha vida, mas não faz por onde. Não faz por onde. Por quê? Porque é covarde. Porque tem medo. Entendeu? Daí depois que vê que as meninas estão extremamente dependente emocional deles, eles pegam, simplesmente descartam você por uma cis para fazer a linha para a sociedade, porque está sendo cobrada pela mamãe, está sendo cobrada pelo papai, está sendo cobrada pelas irmãs, está sendo cobrada pelos amiguinhos da empresa. Por que que você não casou? Você não tem namorada? Nas festas de empresa você não leva namorada por causa do quê? Daí o que que eles fazem? Deixa a coitada da trans lá comendo capim e vai arranjar uma cis idiota para ficar cumprindo com esse padrão social que a maioria dos homens fazem. E é exatamente isso, gente. É como 2 mais 2 é 4. Eu sempre falo essa frase, é como 2 mais 2 é 4. Só muda os personagens, a história sempre é a mesma, né? Todos os meus 3 ex eu fui trocada por cis. Helena Borba, é. Porque para eles é necessário. Para eles é necessário. Para a família, para a sociedade, é aquilo que eu acabei de falar, infelizmente. Então a gente tem que estar ciente disso, amores do meu coração. Quando eles vierem com um papinho pro lado de vocês, lógico que você pode curtir, é lógico que você pode sair com o boy, é lógico que você pode aproveitar. Mas seja ciente que aquele 100 palavras que ele fala, 90 é mentira. 90 é só para te engabelar. Eles fazem isso com a Cis também. Só que com a Cis, para eles, é válido fingir um pouco mais concreta a história, um pouco mais sincera, porque para eles é válido para a sociedade, entendeu? Mas enfim, né, meus amores, vocês sabem disso, eu já falei isso em diversos vídeos. Infelizmente, acredita quem quer, cai quem quer. Eu caí, né? Eu caí uma única vez, tá? Que foi assim mesmo de eu idealizar e acreditar que aquilo que eu estava vivendo era real. Foi uma vez só. Eu espero não cair mais, entendeu? Espero não cair mais. Bianca Luz. Olá, linda, primeira vez por aqui. Seja bem-vinda, Bianca. Adoro você. Obrigada, meu amor. Nunca caí. Que bom, mas você é nova ainda, Helena. Você vai cair. Helena não, Isabelle. Espera, o tempo vai. Então, a não ser que você consiga desde já não se apaixonar por ninguém, entendeu? Porque a gente acaba caindo. Uma hora ou outra. É triste, mas a gente acaba caindo. Mas sabendo que pode acontecer isso sim, que a possibilidade de acontecer é muito grande. A pessoa que disse sobre ter largado o esposo. Ah, muito bem, Bianca. Olha aí, a Bianca já entregou o ouro. A Bianca catou. Não é, Bianca. Não é.
Olha aí, voltando pro abusador. Olha aí o relacionamento abusivo. Será que ela acha que ele se curou? Será que ela acha que ele mudou? Não muda, gente. Eles encenam. Eles encenam. Não estou aqui questionando o ex. Talvez o ex também não era lá boa coisa, mas aparentemente era um. Aparentemente as pessoas falam que era uma pessoa do bem. Enfim, não conheço. Mas a história do outro, diga-se de passagem, que foi o ex da Luana também, que deu na cara dela, né? E ela acabou voltando. Quer dizer, a gente tem pessoas que têm essa predisposição a gostar de abusadores, a gostar de agressores, a gostar de pessoas que abusam de você. Talvez até mentalmente você não consegue assimilar aquilo, que aquela pessoa só está te usando, entendeu? E depois te descarta. Vamos ver quanto tempo vai durar. Provavelmente, se ela adora, se ela gosta dele, provavelmente ela deve gostar muito dele, para ela ter coragem de ter largado o Marcos entendeu? Então a gente tem essa predisposição. Tem pessoas que têm essa predisposição e as mulheres estão no hall de entrada ali. Nessa questão de sempre estar se envolvendo com homens abusivos, entendeu? Você acredita que já li em entrevista que ela tinha perdido a virgindade com ele? Acredito, acredito, porque eu acho que foi o primeiro namorado dela, né? Se eu não me engano, Bianca foi o primeiro. Sim, o dado deu na cara da Luana, né? Quem agrediu a Luana foi o dado, lá atrás, lá no passado, né? Tem razão, o abusador sabe manipular. Ah, sim. Eles sabem, eles sabem. Eles sabem. Geralmente o abusador, ele sabe como se aproximar. Ele sabe falar o que você quer ouvir, entendeu? Geralmente ele usa de palavras doces, sabe? Eles sabem o que a gente quer ouvir. Eles sabem exatamente o que nós gostaríamos de ouvir, que nós somos carentes. Vamos puxar para a gente agora, que é transexual. O que que a gente espera da nossa vida? A gente se tornou no que nos tornamos, né? De mulher trans. E a gente espera também, como uma mulher cis, encontrar um dia um grande amor, não é? Mal sabendo que talvez esse amor tenha que ser adicionado a você. Você se amar, você se ver no espelho e falar: peraí, será que eu preciso mesmo de alguém, de aprovação de alguém? Será que eu não tenho que me amar? Porque às vezes a gente busca um amor no outro, aquilo que a gente não tem pela gente. Geralmente, quando você se torna-se dependente emocionalmente de alguém, é porque você não se ama. Tá aqui o exemplo na frente de vocês. Eu nunca me achei autossuficiente, eu nunca me achei, uma por causa do transtorno, né, que eu já falei que não vou falar mais sobre isso, mas hoje em dia eu já consigo enxergar que eu estava idealizando algo que não é real. Então, a partir do momento que você dá um clique na tua cabeça, você consegue se defender. Você consegue já analisar ali melhor. Peraí, você não consegue cair tão fácil. Hoje em dia eu não caio. Gente, não é se achando, não. Deixa eu falar aqui para vocês. Eu recebo muita cantada de homens. Como vocês também devem receber, eu acredito. Ainda mais vocês que são mais novinha e tal. Mas eu não consigo acreditar mais. Eu não consigo, eu dou risada. Quando eles começam a falar, ou eu paro de conversar, ou eu simplesmente dou risada. Eu acho que eu criei uma barreira tão grande agora porque para alguém conseguir pular esse muro, meu amor, não vai ser fácil. É mais alto do que o antigo muro de Berlim, muro da China, entendeu? Porque eu não acredito mais, gente. Eu perdi a capacidade de acreditar. Isso é bom? Provavelmente para mim se proteger, para mim se salvar das armadilhas. Gente, quando eu falo isso, deixa eu deixar bem claro de novo. Não é que eu me tornei uma pessoa amarga. Não é que eu não saio com pessoas.
Não é que eu estou ainda apta a conhecer pessoas, mas não me venha com historinha de princesinha, meu sonho, você era meu sonho, você é tudo que eu sonhei na minha vida. Não, não, eu não acredito mais nessas baboseiras. Então é nesse sentido que eu falo para vocês que hoje em dia eu não caio mais, tá? Vamos deixar bem claro, porque às vezes as pessoas veem eu falando, falam assim, ah, a Sally agora tá amarga, amargurada, né? Não acredita mais em nada. É nesse sentido que eu estou dizendo. Eu não caio mais em conversinha fiada. Graças a Deus cheguei nesse patamar. Bloqueio emocional, acho que é importantíssimo pra gente que não tem emocional, né? Eu acho que o bloqueio emocional para nós transexuais teria que aprender na escola. Teria que ver uma cartilha, um livro sobre isso. Bloqueio emocional para mulheres trans. Porque a maioria é perturbada, a maioria é sentimental, a maioria acha que precisa de um príncipe encantado. Porra, as bichas só levam no cu no mau sentido, né? Quando é no bom sentido, ainda a gente leva. Agora, mas, e não aprende, gente, pelo amor de Deus. Vamos acordar. Guarda dinheiro para colocar sua prótese, viado. Vá cuidar do seu cabelo, vá cuidar da sua pele. Vá ficar bonita. E não se encantar. O papo é sempre o mesmo. Eles falam que a gente vai ser a primeira experiência deles. Depois a gente vê que as outras amigas que ele. É, bem isso, Bianca, bem isso. Sally, você não tinha assumido o cabelo cacheado? Meu amor, eu assumo tudo. Paulo, tá, tô dando o que você fez com o cabelo. Isso aqui é uma lace, amor. Agora eu tô na fase das laces, mas meu cabelo está por baixo, está crescendo. Meu cabelo vai bem, obrigada, ele agradece. Mas isso aqui é uma lace. É, Bianca, só pelo fato deles falarem palavra experiência. Ai, eu acho tão triste, eu acho tão triste quando o homem vem e fala assim, ah, eu tenho uma curiosidade. Cara, quando fala curiosidade, não perca seu tempo, porque ele acha que você é o Google, entendeu? Fala, eu tenho curiosidade, eu falo assim, não, então vai pro Google, amor, eu não sou o Google, entendeu? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano, né? Eu não sou para pesquisa, eu não sou o Google. Vai lá e pesquisa. O que que é transexual? O que que é travesti? Se você tem curiosidade de saber sobre isso, então vai lá e pesquisa, não venha pro meu lado. Pedro, ele está usando pronto lace aqui como a rata. Ah, tinha bem que meu bloqueio veio da infância. A Sally é uma camaleoa. Sim, é lace, amores. É que você não viu os outros vídeos, né, Pedro? Se você viu o meu vídeo lá de trás, que eu tava de cabelo crespo, então é sinal que faz tempo que você não vê nada meu, hein? Sai de Gêmeos, uma mulher de fases. Um dia loira, um dia ruiva, um dia cacheada, um dia... É desse jeito. E já bloqueou. No meu cabelo natural, não, Pedro, não pretendo fazer, não. Vou deixar cacheadinho mesmo. Eu vou usar ele cacheadinho, vou deixar ele crescer. Jamais faria progressiva no meu cabelo natural. Jamais, 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 jamais. Não ficar careca, não. Cai tudo. Progressiva cai a metade do cabelo. Sim, Bianca, a maioria quer dar o. Ai, Lisa, tem esse detalhe ainda, né? Que depois que se acostuma. São os travequeiros, né? Ai, não pode falar travequeiro. Vamos falar telovers, porque travequeiro nos coloca no papel de traveco, né? Então, abafa o caso. Os telovers, né? Que são os parasitas aí que se intitulam homens, né? Mas, enfim. Bianca, amor, eu acompanho seus vídeos muito tempo atrás, adoro ouvir sua voz. Obrigada, amor. Nossa, tem muito vídeo aí. Já tô com acho que 82 vídeos. Vocês viram que eu já deixei alguns títulos de outros vídeos que vai vir em seguida, né? Para vocês ir vendo aí. E tem, eu acho que é sábado. Sábado vai ter a Proibidona, que daí eu quero que vocês entrem e vocês falam coisas que vocês jamais falariam. E podem me perguntar também coisas que vocês queiram perguntar. Eu respondo se eu quiser, se eu não quiser responder, eu mando vocês tomar no cu.
Mas perguntam, pode perguntar o que vocês quiserem na live proibidona de sábado, tá? Eu acho que amanhã tem mais uma aí, tem um postzinho aí que eu já deixei aí pra sábado a gente fazer uma bem proibida para menores de 18 anos. Eu sou passiva, até me oferecer 1 milhão, não tá. The Lovers. Eu amei. Imagine a gente passar por todo o processo hormonal plástico de ser para ser um homem na cama. Deus me livre, né, ô Lisa Souza? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, tá repreendido. Também não, né? E a maioria gosta, Lisa. A maioria gosta. A maioria quer. Oh, Deus. Oh, tristeza. Olha, faz igual aquele bichinho que olha aquele desenho que tinha aquele. Oh, céus. Oh, vida. Maioria, amiga. Helena, sábado eu vou fazer perguntas para vocês. Se vocês não responderem, vai cair um raio aí na cabeça de vocês. Estejam aonde vocês estiverem. E eu também vou fazer pergunta para vocês, tá, querida? Aguarde. Você acredita que eu lembro de um vídeo seu muito antigo falando da diferença da CDzinha quando você começou? Lembra? Lembro, mas eu não lembro o que eu falei, né? Queria muita coisa pra me lembrar. Eu lembro que eu falava muita merda. Mas ainda continuo com a mesma opinião, mas enfim. Não posso falar mais porque gosto é igual cu, cada um tem o teu, né? Mas tem gosto pra tudo, né, querido? Sally, você viu ali, a Brat tá namorando. Não vi, Lisa. Ah, então tá. Depois exclui essa live. Essa ou você falar proibidona? Essa não, essa vai ficar. Outra live. A outra. Não, eu não bloqueio, não excluo nada, não, gente. Abandone. Não precisa, não precisa excluir mais nada, não. Ai, gente do céu. Eu ficar tirando esse pau de selfie aqui, ó. Uó. Estão me dando direito aí? Não, Bianca, não é assim. Eu falo aqui. Eu não culpo nem tanto a ICD, sabe, Bianca? Vamos deixar bem claro esse assunto. Eu não culpo nem tanto as crossdressers, sabe por quê? Porque eu comecei como cross, eu comecei me montando, só que eu sabia que eu era trans. Eu comecei naquele processo de colocar né, mas o que me detona é os homens igualarem nós transexuais que fazemos todo o processo de hormonização, silicone, peito, bacraquato, que sai 24 horas na rua de mulher, igualar a uma crossdresser. Isso me tira do sério. Eu não tenho nada contra as cross, diga-se de passagem, não tenho nada. Ficou-se uma sombra como se eu fosse extremamente contra as crossdressers. Eu sou contra os homens que consideram as cross transexuais. É isso. Porque a cross nada mais é do que um gay enrustido. E a maioria são casados com mulheres que gostam de colocar calcinha, cinta-liga, para dar o rabo, para depois levar doença para a mulher em casa. É isso que eu não suporto. E esses filha da puta, homens que saem com essas aberração, acharem que nós somos igual a elas. E nós não somos. Nós não somos. A gente pegou a linha de frente, a gente sai na rua assim. Por que elas não saem assim na rua? Porque elas são fingidas. São fingidas. Elas gostam de se fingir só para dar rabo. A função da crossdresser é só dar o cu. Mais nada fora isso. E como o homem é cachorro, como o homem é vagabundo, como o homem não dá valor ao pinto que tem, né? Eles saem catando qualquer coisa. É exatamente isso, para deixar bem claro aqui. A proibidona, sim, seria aquela. A CD são as cross. É que sim, crossdressers, né? Que é usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é usado CDzinha, né? Aqui no Brasil eles aperfeiçoaram, mas o nome correto
É crossdressers, não é CDzinho. Sally, não sabia que era cross, por isso começou. Sim, não, na realidade, assim, eu fui me descobrir, porque eu tinha uma amiga que é crossdressers aqui, que mora em Curitiba. E eu comecei a embrenhar nesse meio, entendeu? Só que, tipo assim, eu não gostava depois que eu tirava toda a maquiagem, que eu me desmontava. Eu me sentia mal e ela ficava de boa, ela ia trabalhar, ela ia pra, né, que ela trabalha numa multinacional aqui em Curitiba. E eu me sentia mal quando eu tirava a roupa de mulher. Eu sentia falta, eu queria estar 24 horas de mulher. Então era aí que estava a diferença. Eu nunca fui cross. Eu achava que eu poderia ser uma cross, mas depois quando eu tirava toda a maquiagem, né, a peruca, aquela coisa toda, eu me sentia um extraterrestre, porque parece que ninguém me via mais, parece que eu não me enxergava. Então a minha questão era essa. Mas a maioria das crossdressers são tudo vagabunda, são tudo homem casado, que não tem coragem de assumir que gosta e fica nessa putaria, entendeu? Essa é a minha opinião. Desculpa porque não gostou. Se não gostou, enfia o dedo no cu e grita. Porque é assim que funciona. Homem enfia putz, até em tijolo, né? Isso mesmo, o Helena Borba. Mas enfim, ficava muito triste, toda feminina, e eles queriam que. E a Cross principalmente, né? Que eles sabem que é um homem vestido de mulher, né? Que é um homem que se monta ali só para fantasias sexuais. Então ele sabe que a possibilidade é maior. Agora, com as transexuais hormonizadas, já tem um pouco mais de dificuldade, né? Então é exatamente isso, Bianca. Boa noite, Lívia Andrade. Ah, já coloquei como Lívia Andrade, agora não tiro mais, Lívia. Ah, já coloquei sobrenome na Lívia, Lívia Andrade. Boa noite, Lívia. Tem vídeo de blogs dizendo que são melhores do que nós trans, dizendo que é mais passado. Na realidade, elas talvez falam por ser melhor porque elas conseguem fazer ativa, né? O que vier, elas fazem. Então, mas enfim, o assunto não é sobre isso, né? O assunto é sobre relacionamento tóxico. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto que eu tinha falado ali. E é exatamente isso, gente. Mas quando eu falo, eu não quero que vocês acham assim que eu estou tentando pregar aqui uma coisa para vocês não acreditar mais em amor, não acreditar mais em que existe, não, que não quererem. Isso, vocês entendem, né, o que eu quero dizer. Vocês não são trouxa. Eu acho que vocês entendem. Cada um se ilude com o que quer. Mas ilude consciente, para depois não se machucar muito, entendeu? Se ilude consciente, entra no barco furado sabendo que você vai afundar lá na frente. Então é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês sobre esse assunto. E sobre os T-Lover, tenha mais o detector aí, liga a setinha para que vocês não venham aí se iludir com esse perfil de parasita, porque realmente eles estão aí crescendo igual formiga na mata, entendeu? E infelizmente, ou a gente se impõe ou a gente é jogada ladeira abaixo. Vou colocar meu nome assim no YouTube, Tinkerbell Isa. É, coloca lá, Isabelle Tinkerbell. Bianca, desculpa, eu mudei de assunto. Não, aqui a gente fala sobre tudo, Bianca. Não se abale, sou igual o cupim. É, gente, é babado, é triste. E eles falam, né? O problema é que eles falam e a gente. Eu não sei se é eles que são piores ou é a gente que é muito retardado. O que vocês acham? Vocês acham que eles que são piores ou é a gente que é retardado? Que a gente tem uma predisposição também a ser retardada, né? A acreditar, a querer, né? Se autoafirmar ali, achando porque você tá saindo com
Será que a gente não é retardada? É, né, Bianca? Exatamente. A gente é um pouco iludida ou muito iludida. A gente é um pouco iludida ou muito iludida. A gente acaba por não ter culpa. Será, Lisa? Porque a gente sabe da merda que vai dar. É, sei lá. Enfim. Eu acho que a gente só tem essa conclusão depois de ter passado. Olha, tô rouca. Ixi, tampouco. A gente é carente e realmente eu acho que a gente se ilude. Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Ainda quando vocês é muito nova ainda, pode ser que mais futuramente vocês tenham essa concepção da coisa. Porque geralmente eu acho que é o tempo que te mostra a realidade. Eu acredito que seja isso, então, né? Não tem como eu falar para vocês uma coisa que vocês não vivenciaram, talvez, né? Mas a gente vê aí na mídia, a gente vê aí pessoas famosas, a gente vê aí mulheres belíssimas. Veja aí a Shakira, né? Que eu acho que é uma das mulheres mais lindas do planeta. Passar porque passou. E outra, diga-se de passagem, a mulher que o Piquet traiu a Shakira é horrorosa. Você vê como eles não olham beleza, eles olham, não sei o que eles olham. Ali no caso, a Shakira tem que ser pesquisada pela NASA ainda o que ele viu naquela outra moça que ele está se envolvendo lá. Hum, eu acho que o problema no... é ô, Bianca, você falou uma coisa agora que tem muita sensatez no que você falou. Você colocou. Acho que o problema nosso é querer ficar no nível das cisgêneras. Eu acredito, você falou uma coisa agora que tem sentido. Não, eu não falo no nível, mas a gente quer se igualar tanto à cisgênera que a gente não observa, a gente não analisa que a gente, nesse perfil para relacionamento, para compromisso, a gente nunca vai conseguir. Só que como a gente encarna ali a cisgênera, né? A gente é mulher transexual, só que a gente esquece que a gente é mulher transexual, né? E a gente se frustra porque com a gente eles agem diferente. Então o que você falou tem total coerência. A gente até nisso quer se igualar a elas e não é. Eles não veem a gente como cis. A gente se vê como cis, mas o homem não vê. Tá aí, tá aí a resposta, né? Eu já tomei a quarta dose de vacinante de Lovers. Não é questão de ser carente, somos mulheres, todas sonhamos com a mesma coisa. É aquilo que eu falei. Até isso da CIS a gente puxou. É um erro? É, porque eles nunca vão ver a gente como uma cis. Então a gente está vendo errado. Eu acho que a Bianca falou tem muita coerência. Tem muita coerência. Mas infelizmente é isso. Eu sonho em ser mãe. Ah, mas você pode adotar, né, Isabelle? Um dia você pode adotar. E outra, para ser mãe não precisa de homem, né? Vamos deixar bem claro. Ainda mais a gente, né? Adota, bicha. Vai lá e adota uma criança quando você tiver maior, mais de idade, que eu digo, mais estável profissionalmente, e adota uma criança. Isso não impede de você ser mãe, não. Jamais. Agora, não espere que você não queira engravidar, né, amiga? Porque daí você vai complicar um pouco o negócio. A Sally, que é belíssima e tá solteira, quem somos nós? Não, Lisa, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô solteira porque hoje eu quero estar solteira e quem eu quis não me quis, né? Vocês sabem disso, né, amor? Já contei pra vocês. Só que, tipo assim, não é que ele não me quis, ele gostava de mim, só que eu idealizei. Eu achei entendeu? Ai, não sei, gente, não quero falar sobre esse assunto. Hoje em dia. Hoje em dia eu sei que não tem nada a ver, é porque é aquilo que a Bianca falou, talvez nesse ponto a gente a gente não se enxerga o que a gente realmente é, que é uma mulher transexual, né?
Eles não veem a gente como uma cisgênera. Para de ser retardado, eles não vão ver nunca uma transexual com uma mulher cisgênera. E a gente sonha que eles estão vendo a gente como uma cisgênera. Eles falam: "Ai, pra mim você é mulher. Ai, pra mim você". É, Bianca, a gente só consegue avaliar isso depois de um certo tempo, né? Eu não sei quantos anos você tem, Bianca, mas eu aprendi agora. Aprendi agora, né? Eles vão nos olhos como mulher. É isso, realmente. Foi o que a Bianca falou lá em cima. Talvez até nisso a gente quer se igualar, né? Como é que é, Isabelle? Trágico, Lisa. Por isso, muitas fazem macumba, sabe? Mas não adianta, tá? Esse negócio de macumba aí é bobagem. Eu não. Eu acho que isso não funciona. Você acha que uma pessoa famosa igual Shakira, igual essas mulheres poderosas que sofrem por amor, com todo o dinheiro que tem, elas não iam matar uma vaca por dia para fazer um trabalho? Nem galinha elas iam mandar, mas não vai matar o galinheiro para fazer macumba, para elas ficar com os machos dela. Não funciona, gente. Isso é palhaçada. Trágico, eles não tratam como mulher cis entre quatro paredes, não acredito que. É exatamente, Li. Exatamente, exatamente. Mas assim, espero que vocês, né? Eu espero do fundo do meu coração que vocês não passam pelo que eu passei, pelo que muitas meninas da minha faixa etária de idade, muitas mulheres trans na minha faixa etária de idade já passou. Muito mais coisas do que a maioria de vocês aí que são mais novas, mais jovem. E eu demorei, tá, amor? Demorei para aprender, tá? Demorei, demorei, demorei. É, foi aquilo que eu falei. O certo seria a gente se tratar, né? E não querer curar os homens, para converter os homens a nos ver como uma mulher cisgênera, né? A gente vê aí pessoas famosas, a gente vê aí trans famosas que estavam dentro da instituição falida, que é o casamento, e hoje em dia levou um chute bem no meio do rabo, né? Ah, Elisa, então a gente está na mesma. Lisa, desculpa. Bianca, a gente está na mesma faixa etária. Eu tenho 47. Você é mais nova que eu ainda. Espera não passar. Espera estar morta. É isso daí, Isabelle. Se joga. 18 andar é ótimo. Não, Isabela, eu acho que assim, tudo na vida é um aprendizado, tá, amiga? Você que é novinha, tudo na vida é um aprendizado, né? Só que assim, eu falo pra vocês que são mais novas, se darem mais valor, tá? Não acredito em tudo que falam pra vocês, porque pra vocês se machucarem menos, porque dói, dói muito. Você ter dependência emocional de alguém é muito dolorido, é muito triste. Então, isso acaba machucando bastante, mas ninguém está privado de passar. Pode ser que passe sim, e depois de um tempo você enxerga que você estava assim dentro de um relacionamento abusivo, que você foi sim usada no mau sentido, né? E depois jogada às traças como se você fosse um saco de merda. Vamos lá. Não é? Pois é. Os machos adoram ver a Vernon. Você viu que eu tinha tudo comentário, né? Todas as minhas fotos do Instagram é tirado os comentários, porque só comentam bosta. Instagram com a música da Madonna Just My Love. Tinkerbell, Lilson. Sim, a Ariadna também estava namorando e do nada ficou solteira. E eu com os meus 21 anos, ainda bem que eu sou esperta, né, amiga? Vamos, espero, né, Isabel? Espero não me decepcionar com a senhora, né? Espero que a senhora continue assim, não faz a Alice no País das Maravilhas. Você é Tinkerbell, não Alice.
dói ser invalidada como mulher. Ah, infelizmente, Isabelle, a gente tem que se acostumar com isso, porque não. Ou você se acostuma ou você fica dolorida pro resto da vida. Então é mais fácil você se conformar que você é uma mulher, sim, transexual. Você nunca vai ser igualada pela sociedade, pelos homens, no geral, como uma mulher cis e pronto, aceita e vive feliz e contente. Entendeu? É nesse ponto que a Bianca comentou que eu tô pautando agora. Não queira imaginar que eles vão um dia te ver como uma cisgênera, que isso não vai acontecer, amor. É babado. Oi, tá morena de novo? Ah, porque ontem de ontem eu fiz a live das Lace, né? Que eu tava de loira. Hoje eu estou morena, amanhã eu posso estar loira. Gente, de onde a Ariadne tinha tanto dinheiro? Liz, ela não tem ela não tem o. A Ariadne já fez filme pornô, né, gente? E esses filmes ainda continuam rodando, né? Ela não tem um OnlyFans, a Ariadna? Pra mim que ela tem um OnlyFans, não tem? Se ela tiver OnlyFans, ela ganha bastante dinheiro, porque ela é operada, daí as pessoas acabam. A Jéssica Alves está ganhando horrores no OnlyFans depois da cirurgia, né? Porque os homens querem ver como é que ficou, aquela coisa toda. Oi, Cris Araújo, boa noite. Boa tarde, boa noite. Eu acredito que ela tenha OnlyFans, a Ariadna, se eu não me engano. É que eu não vejo nada da Ariadna, na realidade, eu não. Eu não. Nossa, tá brilhante, tanto spray que eu passei aqui, olha. Nossa, vai ficar branco, passei a mão. Olha lá. Ah, o spray fica tudo branco. Nossa, eu vou achar que eu tô com caspa. Errou. Acabei de ferrar com a franja, porque tava com spray. Passei a mão, olha lá, fica tudo branco. Tá branca aí, gente? Isso aqui não é caspa, não, tá? Isso aqui é o spray que eu passei a mão, daí coisou. Soltou. A polêmica de hoje, Cris, a gente já falou já. A gente tá falando sobre relacionamento abusivo, sobre os T-Lover. Agora a gente tá só batendo papo. O assunto a gente já falou no começo da live, mas deixa eu ver ali se tá branco, gente. Não tá aparecendo ainda não, né? Não, mas vai aparecer. Calma aí. Ai, o que que eu faço agora? Não vai sair esse negócio branco aqui. Ui, que bosta. Vamos lá. Bianca, sabe que eu acho no início por eles nos procurarmos por interesse sexual, a gente entra na pilha que somos desejados. Depois sabemos que eles só querem matar a gozada. Bianca, é isso. É sobre isso. Bianca, só que a gente já catou a fita, né? Pelo nosso tempo de vida, a gente já catou, né? Mas as novinhas não catam, né? As novinhas juram que estão sendo amadas. Boa sorte para elas, né, gente? Sempre vai ter o marido da Cis para nos dar dinheiro. Amo. A Ariadna não me representa. Eu também não sigo ela. Oi, Cris sumida, foi solta do presídio. Sou hétero, namoraria tranquilo uma igual a você. Sim, sim, já catei. Não é, Bianca? Ai, gente, eu não consegui ver ali. Não, ficou branca não, né? É só brilhando só. É que aqui no celular tá parecendo uma mancha branca, mas ali no vídeo não tá. Cataram, meninas? Então é sobre isso. Até eles comentam, né, nessa questão. Mas assumir é outra coisa. O namorar que eles falam é ter relação sexual com uma transexual. E não é namoro, não, tá? Não acredita muito nessa questão. Quando eles falam em namoro, que isso é mentira. Eles falam ficar com uma trans e poder aproveitar
do que a trans tem a oferecer fisicamente, né? Sexualmente, na fantasia dele. Mas assumir, eles não assumem, não. Isso é mentira. Hoje eu quero praticar relações abusivas com eles. É, Bianca. Estamos no mesmo pensamento. Bianca, você está evoluidíssimo. João, você está generalizando. Não, não estou generalizando, não, João. É que eu já tenho uma certa idade e eu conheci muitos homens, né? Eu não vou aqui dizer que são todos, mas 99,9,9% é assim. Porque a gente sabe muito bem como é que funciona. Todos vêm com a mesma conversa que você falou ali agora. Eu namoraria uma trans como você. Todos falam isso. Na teoria, na prática, vocês não têm a capacidade, né, para isso. Não estou dizendo você, estou falando vocês homens, tá? É simples assim, como 2 mais 2 é 4. Todos falam isso. Eu namoraria você, mas o que é namorar? É sexo, é cama, entre quatro paredes, mas jamais assumiria para a sociedade. Não venha me dizer que você faria isso, porque eu sei que você não faria. Entendeu? Não estou aqui condenando você, mas é padrão de vocês fazerem isso. Então, o namorar de vocês é ficar, é curtir, a parte boa da coisa, mas ali assumir o relacionamento, assumir um compromisso com essa mulher trans, vocês não têm essa capacidade. Não sou só eu que falo, sou a maioria das trans que vivenciam um relacionamento abusivo, que se envolvem com homens heterossexuais. E mais um erro mortal ainda, Bianca, que vamos deixar bem claro aqui. A gente tem a infelicidade de querer homens cis, homens héteros, porque a gente gosta de homens. Mesmo os homens depois querendo liberar o brioco para a maioria das trans. Mas a gente ainda idealiza aquele homem, entendeu? Enfim, né, gente? Como é que é? Só quero sexo. Ai, a Isabelle virou prostituta agora. Agora é acompanhante. Ela jura que ela vai fazer programa. Quanto está cobrando, Isabelle? Eu soube que a Isabelle entrou para. Ai, Cris, é bem isso. Eu também, Tinkerbell. Verdade, amor. Como é que é? Eu soube que a Isabelle entrou para o Ministério Flor de Lis. Ai, 5.000, tá bom, querida. Já faz 10 pro lanche. Hein, Isabelle? 10 pro lanche, Cris. A Isabelle tá cobrando 10 pro cachorro-quente. Cachorro-quente tem até de 20, hein? Cuidado. Vai fazendo por 10 não, que 10 real não dá nada. Mas enfim, gente, era sobre isso que eu queria falar. Já passou de 1 hora, né? Já tá 1 hora e 18 minutos e 25 segundos. Passo para entrar com o Ministério de Liz. Mata alguém, Cris Araújo. Mata alguém. Manda matar alguém. Que horror. Ai, gente. Mas enfim, meus amores. Amiga, acho que o homem no fundo não gosta. Deixa eu ler aqui. Bianca, amiga, acho que o homem no fundo não gosta nem desses. Só querem satisfazer. Ai, Bianca, eu não posso nem dar minha opinião sobre esse assunto. Porque eu já dei a minha opinião sobre esse assunto uma vez e fui extremamente julgada. Fui julgada. E eu questiono isso também. Mas eles fingem melhor. Vamos dizer que eles fingem melhor com uma cis. Bianca. Tá, vamos corrigir. Vamos dizer que eles fingem melhor com a cis, tá? A Cris deu risada, não sei do que a Cris deu risada. Ah, porque eu mandei matar. Já vai. Não, não vou ainda não. Se você, ô João, se vocês não são fiéis, como vamos levar a sério a relação? Ai, João. Ai,
Ó, João, vou dizer uma coisa pra você. Eu espero que você esteja dentro daquele 1% que eu falei, tá? Que um dia você encontre uma trans, eu não sei se você procura um dia namorar uma transexual. Talvez você está aqui porque você gosta, né? Me acompanha já há algum tempo. Mas se um dia você tiver a oportunidade de conhecer uma trans aí na tua cidade e, e você cumpra, né, com o que você está falando aí, que realmente que eu não posso generalizar. Espero que você esteja, né? Eu tô dizendo assim, que a maioria é assim, né? Não tô dizendo que você exatamente seja assim. Mas espero se um dia você conhecer alguém aí na tua cidade, onde você mora, e você pode talvez se interessar, sim, né? E cumprir com o que você está falando. Não faça com que os 99% faz, que é só da boca para fora. Igual você questionou, você fala que a gente não é fiel, né? Você já coloca a transexual no pejorativo, que trans não consegue ser fiel, porque toda trans sai com vários homens. Aí já entra uma questão social que é imposta na nossa cabeça, que transexual não vale para ter relacionamento, que transexual só serve para sexo, que nenhum é fiel. Isso não é verdade. A gente não consegue ser fiel porque a gente não consegue criar vínculo com nenhum, entendeu? Porque a gente que é trans, a gente pode falar, você não, você dá opinião sobre o que você acha. Agora, falar o porquê que uma trans não é fiel, isso só quem pode dizer é outra trans. Porque a gente não consegue ser fiel com nenhum homem, porque os homens não nos levam a sério. Os homens veem a gente como um boneco inflável, como um ser só para sexo. Como é que você quer que a gente crie a fidelidade com um homem que quer ver a gente uma vez por mês, às escondidas, à noite, dentro de um quarto? Você vai esperar esse homem vir te ver uma vez por mês, né? Então, enfim. Vou fazer como a Marilac. Estou cheia de dívidas para pagar. Vou colocar aqui o meu Pix. Quiser doar um Pix, fique à vontade. Marilac tá revoltadíssima com a Michelle, né? Eu vi o vídeo que ela fez a Michelle, ela passada com a Michelle. E é isso, meus amores. Mas, enfim. Nós sabemos o que nós passamos, né? Nós sabemos o que nós vivemos, mas com toda a brincadeira que a gente acaba aqui depois no final, brincando com coisas. Às vezes não tem como eu fazer live séria, porque depois a gente acaba saindo do assunto, indo para outro, e eu acho que é isso que vale a pena. Por isso que no começo eu tento falar tudo o que eu tenho para falar no começo, porque depois não consigo concluir nada aqui com vocês, né? Eu me sinto às vezes como se fosse uma professora, eu estivesse numa sala de aula tentando ensinar a matemática e todo mundo está pensando na série nova que surgiu na Netflix. Ai, ai. Cada um sabe da dores e das delícias que ele quer. É exatamente isso, Lívia. Por mais que a gente passa, né? Eu acho que é sempre válido acreditar que existe pessoas que pensam diferente. Por mais que a gente não. Eu não encontrei ainda, né? Não encontrei ainda. Mas eu acho que a gente tem que aprender uma coisa para nós, meninas transexuais. Nós somos mulheres transexuais com muito orgulho, sempre vamos ser para a sociedade. E a gente tem que se impor, sim, como mulher transexual, não querendo encaixar dentro de um padrão de cis, porque é isso que a Bianca falou, é fato. Talvez a gente quebra tanta cara porque a gente quer entrar dentro do padrão de uma mulher cisgênera, que se nem as cisgêneras eles estão respeitando. Mas a cis ainda, como eu falei, para eles é válido fazer uma encenação um pouco mais concreta para passar pela sociedade como se eles fossem seres normais, né? Então, isso daí é sério e é isso.
Mas é lógico que a gente pode curtir, é lógico que a gente pode conhecer pessoas, é lógico que você pode sair, é lógico que você. Ai, Cris. É lógico que a gente pode fazer tudo que a gente quer na nossa vida, aproveitar também. Mas não acredito num mundo encantado de Branca de Neve, de Alice, não, que vai ser. É melhor ficar com o pé no chão. Ai, amor que acredito é dinheiro. Amo dinheiro. Né? Tá, né? Sobre isso. Mas enfim, João, eu também falo por mim, nunca tive uma relação. Gente, às vezes não aparece ali, apareceu agora. Um relacionamento com uma trans. Se tivesse, não faria distinção. Foi isso que eu falei. Perfeito. Tá ótimo, João. Muito bem. Faça a diferença, não faça igual todos. Bianca, e se encontrar uma trans que tem relação entre nessa relação? Como é que é? Tem vezes que eu não consigo entender, gente. Acorda, menina. Ai, Cris, para. E se encontrar uma trans para ter relação, entre nessa relação sem preconceito formado. Isso mesmo. É o que a gente espera, né? Mas cadê, né? Cadê, né, Bianca? Cadê, né, Bianca? Sim, não, eu também eu entendi o João. É aquilo que eu falei. Cadê? É aquilo que eu falei. Teoria, teorias, práticas, práticas. Na prática, a gente tem que ver, né? A gente nunca deve ficar na teoria. Mas se um dia acontecer, João, se você conhecer alguém, e se você ter esse pensamento que você diz ter, faça valer a pena, né? Você conhecer a pessoa, conversar, ser legal com uma mulher trans. Entenda que a maioria não pensa igual você. A maioria eles pensam só como se fosse uma boneca inflável ali, entendeu? E é isso. Mas, amor, posso falar algo fora do assunto, Bianca? Pode. Se o YouTube não te bloquear, pode, Bianca. É porque é a minha primeira live contigo. Ela vai me cobrar, gente. Eu tô devendo pra você, Bianca? Será que eu tô devendo pra Bianca, gente? Ai, será que é a Qué? Ô, Cris, vou desligar a live. Acabou, gente. Sari, vai me convidar para o seu casamento, né? Vou, Tink. Vou, Isabelle, você vai ser a dama de aliança. Eu penso se vai ficar com vários homens, melhor fazer PG. Eu só penso em dinheiro. Já ativa o sininho, Lívia. Gente, é pra dar joinha aí, inferno. Dá joia aí. Olha lá, gente, tem 1.500 pessoas na live e ninguém deu joinha. Nem eu dei joinha pra mim mesmo. Nem eu dei joinha pra mim mesmo. Sabe o que eu lembro uma vez você dando receita de creme para aumentar o bumbum? Sim, uma pomada que eu tinha visto na gringa. Na realidade, é o Adifiline, tem o Comeferoline e o Pueraria Merífica. Esses cremes, ele aumenta o tecido adiposo para o bumbum. É o Adifiline. É verdade, existe mesmo. Ele aumenta o tecido adiposo, ele aumenta a gordura na região. É o Adifiline, é um creme francês, mas vende aqui no Brasil em farmácia de manipulação. Adifiline, Comeferoline e Pueraria Merífica. Ele ajuda bastante, viu? Para quem não tem pouca bunda, quer dar mais uma. Até o seio ele aumenta para quem toma hormônio, gente. É indicado passar nos seios também, tá? Eu não uso mais, né? Porque não preciso mais aumentar nada, querida. Já está tudo no tamanho ideal. Mas, Bianca, manda, vai vende no Mercado Livre, vai numa farmácia de manipulação e pede para manipular. Adifiline, né, com Y, Adifiline, 5%, que é o que eles manipulam.
Ou Comeferoline também, Comeferoline com PH. E também tem o Pueraria Merifica, que também tem em creme e tem em cápsula. Pode pesquisar. Pueraria Merifica. E o Adifiline. Eu gosto muito do Adifiline. O Adifiline, você vai na farmácia de manipulação e pede para eles fazer lá um creme de 100 ml. Você vai passando um PUPS, né, que é de PUPS. Depois do banho, você passa onde você quer que aumente o tecido adiposo. Lembrando, gente, que tecido adiposo é gordura, tá? Ele aumenta a gordura na região, ali nas células gordurosas. Eles multiplicam as células gordurosas na região onde você passa o produto, tá bom? Geralmente é uso contínuo, Bianca, não pode parar porque daí você perde. Então, assim, é uma coisa, é igual hormônio, né? Parecido com hormônio. Você tem que usar direto. Ainda mais a gente que toma hormônio. Qual o nome do creme? Tem o Adifiline, e com I, acho que Line, o I, Y, Adifiline. Se escreve Adifiline, 5%. Colocam aí no Google, creme para aumentar o bumbum, Adifiline. Tem o Comeferoline, que é um pouco mais difícil de escrever. E tem o Pueraria Merifica, que também existe em cápsula para tomar e também em creme, mas o Adifiline é mais conhecido. Eu fiz realmente um vídeo, verdade, Bianca. Nos meus vídeos antigos eu fiz. Não, ele aumenta a celulite, né? Porque ele aumenta a gordura. Eu sei que para tirar celulite tem um outro creme que pode colocar junto. Mas não é que ele aumenta tanto. Você consegue aumentar uns 2 centímetros aí de curvatura. Meça antes de você começar a usar o creme. E depois de uns 2 meses você meça de novo aonde você vai passar. Os seios ou quadril, o bumbum. Ele aumenta o tecido adiposo. Então, ficam cientes disso. E funcionam, tá, meninas? Mas não é da noite pro dia, né? Não vem aqui passado uma semana e fala, ai, não funcionou. Você começa a ver diferença depois de 2 a 3 meses de uso contínuo. Entendeu?